Olá, paz do Senhor, tudo bem? Vamos hoje para a lição de número 3, desse assunto tão importante que fala sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Essa lição de número 3, ela está aqui na revistinha como data para ser dada a aula do dia 17 de janeiro de 2021. Óbvio que se você estiver seguindo exatamente esta ordem aqui, tá bom? Então, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante, trazido pelo pastor Ezequias Soares, que é o batismo no Espírito Santo. É muito importante nós já deixarmos aqui bem claro o seguinte: essa questão de nomenclatura, se for ser discutida entre denominações, é claro que alguns vão dizer uma coisa e outros outra. Exemplo, tem algumas denominações, dependendo da doutrina dessa denominação, que eles acreditam que o batismo no Espírito Santo ou o batismo com o Espírito Santo é a conversão. Esse é o batismo com o Espírito Santo. E aí, o dom de línguas é algo que não tem nada a ver com a conversão. É uma coisa que não tem nada a ver. Então, o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, para algumas denominações, com suas doutrinas, a conversão. Eu me converti, eu fui batizado com o Espírito Santo. Porém, como nós estamos aqui explicando pela revista da CPAD, Lições Bíblicas, não é assim que muitas igrejas pentecostais creem, tá bom? Principalmente as Assembleias de Deus acreditam que não, a conversão é uma coisa e o batismo no Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é uma outra experiência, tá bom? Que ela vem posterior à conversão. Então nós vamos explicar, óbvio, respeitando a revista e o nosso comentarista aqui, o pastor Ezequias Soares, eu vou usar essa nomenclatura. Então, a partir de agora, nós já vamos deixar uma coisa firmada. O batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é a questão de dom de línguas. É você ser batizado com o Espírito Santo recebendo dons ou dom de línguas, tá bom? Nós vamos usar isso respeitando, óbvio, a revista, e nós vamos usar agora também a revista para provar este tipo de visão. Então, quero convidar você a participar dessa lição de número 3. Vamos lá? Primeiro, o texto áureo que é usado nessa lição de número 3, é um texto muito interessante, que diz assim, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vejamos que aqui, então, há uma promessa de batismo diferente daquele batismo com águas. Então, João batizou com águas, mas ainda haveria um outro batismo com o Espírito Santo, que é uma segunda experiência. Daí tira-se a verdade prática da revistinha, que diz assim: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então, essa é a forma de defender esse pensamento, baseado na tese aqui do pastor Ezequias Soares e também da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Eu li também a Convenção, Estatuto, né? E é assim que creem. Depois nós vamos falar até uma parte aqui que vem de regra de fé das Assembleias de Deus, eu coloquei aqui, que é a declaração de fé, que é muito importante também para você entender que aqui nós partimos, que estamos usando essa revista, com todo respeito, então nós vamos partir desta declaração de fé, tá bom? Então vamos lá, vamos adentrar nessa lição. A leitura bíblica em classe foi usado para essa leitura aquela passagem de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, dos versos 1 ao 13. E eu quero ler com você, está na sua revistinha aí, tá bom?
Está na sua revistinha e eu vou ler contigo. Se você não está com revistinha, pega a sua Bíblia aí, Atos 2, do 1 ao 13, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, os 50 dias da festa de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos ali cumprindo aquela ordem que foi dada por Jesus Cristo lá em Lucas 24, né? Ficai, pois, lá em Jerusalém. Então todos estavam ali no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Não veio um vento, tá bom? Era um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, ou seja, todos que estavam ali naquela casa, todos que estavam ali naquele local, ouviram este som como se fosse de um vento. E olha que eles estavam todos assentados também, tá bom? Preste bem atenção que aqui eles estavam assentados. Não estavam bagunçando, correndo, não. Estavam ali assentados, ouviu-se esse som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa, como se estivesse vindo de todos os lugares. E aí eles viram algo. Olha a visão que Deus deu para eles. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Não eram línguas de fogo. Eram linguetas como se fossem linguetas de fogo. Sabe quando você liga lá o seu fogão e tem aquelas linguetinhas de cada furinho da boca? Então era cada linguetinha daquela. Então eles viram línguas que estavam divididas, repartidas como que fossem linguetas de fogo. Então pareciam linguetas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, como se cada um tivesse uma lingueta dessa. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veja que há uma experiência individual. Todos ouviram o som como de um vento veemente e impetuoso. Primeiro a experiência pessoal, individual, e depois a experiência coletiva. Todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo estava concedendo que eles falassem. Já nós vamos ver aqui que essas línguas aqui foi para aquele momento, para aquele dia, essas daqui daquela forma, tá bom? Mas já nós vamos ver que o Espírito Santo pode usar de maneira semelhante, em alguns casos, mas não igualzinho. Pentecostes foi o Pentecoste, ali o dia de Pentecostes. E em Jerusalém estavam habitando judeus que eram varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu, pelo menos aquelas que se conheciam na época. E correndo aquela voz, eles ouvindo aquele barulho, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles ouviam as pessoas falando coisas, mas na língua de cada um deles, como se fossem, cada uma daquelas pessoas ali tivesse a nacionalidade daquelas outras pessoas que estavam ouvindo. Mas o engraçado é que todos, ao verso 7, todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? O pasmo deles é que nenhum daqueles homens eram poliglotas. Eles não falavam outra língua, eles falavam a língua judaica, ou naquela época muito o grego, né? Muito tinha judeu lá que falava o grego, basicamente a base era o grego. E cada um lá falou, mas eles não estudaram várias línguas, e está todo mundo falando, e cada um falando em nacionalidades diferentes. Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. É interessante que aqui, ó, esse evento, nós entendendo aqui, ó, não é que eles falavam línguas desconhecidas, que nós conhecemos como línguas estranhas, aquela que ninguém entende, só quem tem interpretação, que é um dom espiritual, a interpretação de línguas. Não, aqui foi uma manifestação especial daquele dia, que todos os que estavam ali recebendo esse dom nesse dia aqui, que é chamado de batismo no Espírito Santo, nessa visão aqui,
segundo a nossa visão da verdade prática, da tese aqui do pastor Ezequias Soares. Esse pessoal aqui, é muito interessante frisarmos isso, eles falavam em línguas, mas em línguas que era conhecida em outras nacionalidades. Eram idiomas conhecidos e eles falavam coisas que uma pessoa de outra nacionalidade não entendia aquilo, mas aquele daquela nação entendia que eles estavam falando sobre as grandezas de Deus. Então, a interpretação não precisava nem ser espiritual, a interpretação precisava apenas da pessoa ser daquela nação ou falar aquela língua. Isso aí já é uma demonstração, o Espírito Santo de Deus já está demonstrando ali que ele é um espírito missionário, ele vai ganhar pessoas de todas as línguas, todas as nações, usando pessoas cheias do Espírito Santo. Versículo 12, todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que é isto dizer? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto, estão bêbados, estão embebedados, estão falando coisas enroladas. Aqueles que não entendiam a língua do outro lá, porque falavam, eu não sou dessa nação, não estou entendendo. Então, alguns diziam que estavam bêbados. Mas muitos lá estavam maravilhados, falando, puxa vida, o que isso significa? Qual é o significado disso que está acontecendo? O significado é que o Espírito Santo de Deus, ele dá dons. E ele dá dons visíveis. E um desses dons visíveis é o dom de línguas. Aqui, no caso, é o dom de variedade de línguas. Ele tem esse poder, essa autoridade, quando ele quer, de dar dom de variedade de línguas para as pessoas, que foi o que ele fez aqui. É isso que quer dizer aquele evento, aquele fenômeno naquele momento de Pentecostes. Quer dizer que o Espírito Santo de Deus é o Espírito missionário. Como introdução, vamos pensar numa coisa. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Olha só que interessante. É a busca de uma aproximação de um Deus, é eu me aproximando. Ele é pessoal e ele é real. Ele é pessoal, que significa que ele quer ter a intimidade, a proximidade, e ele é real. Ele não é uma força ativa, um pensamento, uma reflexão. Então, ele pode dar dons para as pessoas, fazer manutenção desses dons e pode se comunicar. Porque quando falamos em línguas estranhas, essa de Pentecostes, as pessoas daquelas nações conseguiam entender, mas quando são línguas estranhas, se não tiver um intérprete com um dom especial, espiritual, é uma conversa entre nós e Deus. Bem, vamos começar a falar sobre os tópicos da revistinha. E o primeiro tópico já começa com uma pergunta interessante. O que significa batismo no Espírito Santo? Voltando a lembrar, estou partindo da declaração de fé das Assembleias de Deus, porque eu estou usando a revista dos Irmãos da Assembleia de Deus, então eu tenho todo o respeito por isso. Então, se eu estou ensinando aqui, eu vou mostrar o pensamento da revistinha, e o pastor Ezequias Soares explicando. Então, o que significa nessa forma de entender dos nossos irmãos, batismo no Espírito Santo? Primeira coisa que tem-se que pensar é que salvação é diferente de batismo no Espírito Santo nesse pensamento, nessa linha de pensamento, tá bom? A salvação da pessoa, a conversão da pessoa no momento ali que ela está se entregando a Cristo é uma coisa, ali não é o batismo neste pensamento. É diferente do batismo no Espírito Santo, que já é uma experiência posterior, tá bom? Então, se é diferente, salvação, momento da conversão, nesta linha de pensamento, a salvação ali não é o batismo no Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo. Vamos lá. Para entender isso, primeiro eu tenho que entender o fenômeno do Pentecostes. O que é um fenômeno? O fenômeno é algo que estava oculto até então e, de repente, ele foi manifesto. Então, o fenômenos é algo que foi manifesto, algo que não estava visível, oculto, e, de repente, foi manifesto. Fenômeno da natureza, por exemplo, vem tá vindo uma frente fria. Com essa frente fria veio uma nevasca, o que está acontecendo em alguns países, por exemplo, uma nevasca. Então, esse é o fenômeno, é algo visível do que a natureza tem naquela situação de frio. Então, vamos ver o fenômeno do Pentecostes, que aí nós vamos entender o que significa o batismo no Espírito Santo nessa linha de pensamento.
Eu usei aqui os dois textos, alguns textos eu vou usar, mas sempre eu vou partir dos textos que está na revistinha. Um dos primeiros textos que eu quero usar com você é o que está aqui na revistinha, que eu coloquei para você também ler comigo, que é o Mateus 3,11, que diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água. João o Batista, ou que batiza, está dizendo isso. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Ou seja, o arrependimento tem a ver com o batismo em águas. Legal. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele está falando de Cristo. Ele está falando do ministério do Messias. Ele fala, esse é um batismo diferente, um batismo mais poderoso. Eu batizo com um símbolo e ele vai ter um batismo que não é simbólico. Ele já vai ter um batismo diferenciado. Ele é mais poderoso do que eu. E olha só que humildade de João Batista. Não sou digno de levar as suas sandálias. Em outra passagem ele fala nem de desatar as sandálias. Porque o desatar é para levar, né? Não desata para deixar o camarada andando com cadarços amarrado. Mas ele quer dizer assim, eu não sou digno nem de desatar para carregar, para tirar, para lavar os pés dele. Ele, o Messias, vos batizará com o Espírito Santo. Eu mergulho vocês em água. Ele vai mergulhar vocês no Espírito Santo e mergulhar o Espírito Santo em vocês. Aí ele diz, e com fogo. Aqui existe uma discussão desse e com fogo, tá bom? Alguns intérpretes tentam mostrar que esse com fogo está falando do fervor espiritual, não é? É o fervor, é esse fervor das linguetas repartidas como fogo. E já tem o George Eldon Ladd, do livro Teologia do Novo Testamento, que ele fala que ele batiza com o Espírito Santo, ele mergulha no Espírito Santo, mas também mergulha no juízo final. Ou seja, tem aqueles que vão ser batizados com o Espírito Santo, vão receber essa benesse, mas tem aqueles que não, ele também tem autoridade para mandar para o inferno. Por isso que, segundo o George Eldon Ladd, quando você lê ali o verso 12, dali em diante, fala, porque ele vai recolher ali a palha e vai jogar no fogo, ele está falando recolher a palha, mostrando, segundo o Ladd, que está falando que ele tem esse poder, tanto de dar dom, quanto de fazer a sentença final do ser humano. Mas aqui o importante para nós é falar sobre o batismo com o Espírito Santo, tá bom? Aqui o João Batista está falando, eu vos batizo com água, o mais poderoso do que eu, o Messias, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. E lá em Lucas 24, 49, diz assim, e eis que sobre vós, agora é Jesus dizendo, envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja que aqui João Batista, em Mateus 3,11, ele fala, o mais poderoso do que eu vai batizar vocês com o Espírito Santo. Agora, o próprio Cristo, em Lucas 24, 49, ele fala, a promessa do meu Pai, feita lá no Antigo Testamento, a gente lê lá em Joel e outros textos, depois nós vamos ver alguns e outros estão na revistinha, ele fala, sabe a promessa do meu Pai de efusão do Espírito, de derramamento do Espírito Santo para habitar em vós? Então, primeiro, é para a gente obediente, você vai ficar na cidade de Jerusalém, na cidade, o lugar da paz, ficar onde Deus mandou você ficar. Da onde vem esse poder? Vem do alto, não é? Esse revestimento de poder não é daqui, não. Não é um investimento de poder humano, intelectual, psicológico, não. É um revestimento espiritual que vem do alto, vem lá de Deus, tá bom? É o mesmo que receber poder do alto. Revestidos de poder é receber o poder do alto, tá bom? Então, o próprio Cristo aqui está dizendo, vai lá, comece com obediência, que há sim o cumprimento desta promessa. O que eles tinham que fazer? Primeiro, era para esperar lá em Jerusalém. Atos 1, 4 e 5 diz assim, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvisse. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eu juntei agora os dois que nós já lemos. Só para mostrar uma coisa. Não é em vão quando Deus pede para esperar em lugares específicos, tá bom? A gente tem que perder aquele costume, às vezes, de achar assim, não, mas não importa também interpretar o lugar.
às vezes, e na maioria das vezes, importa sim, porque Deus não lança em qualquer lugar. E o importante não. Tem sempre algumas verdades por trás do que Deus está pedindo. Tem sempre. Exemplo, Jerusalém, lugar de paz. É ficar na paz. O lugar onde Deus está te colocando para você estar em paz. Você precisa estar em paz consigo mesmo. E o melhor lugar para estar em paz é na presença de Deus. Então ele fala, fica lá em Jerusalém, fica no lugar da paz. O lugar da paz é a própria presença de Deus. Então, fica lá. Deus fez um pedido aqui. Tem que ficar no local específico, na posição específica, que é a posição de obediência em paz. O que aconteceu lá em Atos 2, nós lemos aqui, lembra que nós lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, 2, do 1 ao 13, cumprindo-se o dia de Pentecostes, acabando os 50 dias, eles estavam todos reunidos onde? No mesmo lugar. Aí aconteceu de repente. Aconteceu lá em Atos 2 o cumprimento da promessa. O povo, lembra que nós lemos aqui, ficou atônito com isso, os que estavam lá de fora. E depois esse cumprimento desta promessa começou a acontecer em vários momentos, em vários lugares do livro aqui de Atos dos Apóstolos. E é interessante entender que Pedro explicou o fato lá em Atos 11, 15 e 16. Porque o povo ficava pasmado. Do jeito que o povo ficou pasmado, primeiramente lá em Jerusalém, naquele dia, no primeiro dia da efusão do Espírito em Atos 2, sempre que acontecia algo parecido, daí em diante, o povo ficava pasmado. E chegou um momento onde Pedro deu uma explicação, pelo menos, do que estava acontecendo. Lá em Atos 11, 15 e 16, diz assim, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Ele fala lá no princípio, lá em Atos 2. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então aqui Pedro está começando a explicar o que aconteceu. Fala, do mesmo jeito que aconteceu lá conosco, nós obedecemos, o Espírito Santo veio e nós somos batizados com o Espírito Santo. Ele fala, caiu sobre eles, né, o Espírito Santo, a maneira de Pedro dizer que caiu sobre ele por causa do de repente. Esse cair aqui não significa uma possessão momentânea, está falando do cair, foi no de repente. Algo que cai de repente, às vezes é inesperado até. E ele fala que, sim, isso daí serve para vocês também. Aí ele começa a explicar, portanto, versículo 17, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor. Então ele começa a explicar o que está acontecendo. Ele está querendo explicar assim, pessoal, isso aqui é a promessa que aconteceu lá em Atos, lá no final do dia de Pentecostes. Isso aqui, Pedro está nos mostrando que é importante sim, meu irmão, minha irmã, a gente explicar o que acontece. Tem coisas, claro, que é mistério, óbvio, mas tem mistérios que a gente precisa explicar pelo menos como ele chegou até nós. E é isso que Pedro está fazendo, está falando. Não adianta a gente falar assim, não precisa explicar nada, só fala em línguas e acabou. Principalmente para as pessoas indoutas, os que não conhecem, é importante falar, sabe o que é isso que está acontecendo? Isso aqui é poder do alto, isso aqui é efusão do Espírito. Ele está mostrando aqui que é importante entender, não há pecado nenhum em querer entender. E esse termo ser cheio do Espírito Santo, o que significa esse termo, ser cheio do Espírito Santo, que nós vemos aqui em algumas passagens? Em alguns contextos do Novo Testamento, como no caso dos textos dessa lição, é ser batizado no Espírito Santo. Pode ver que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E alguém cheio do Espírito Santo, sempre é cheio do Espírito Santo para falar em outras línguas. Em alguns contextos, mas quem vai dar essa regra, Júnior? O contexto bíblico, não é você, não sou eu. Não tem ninguém que fala, não, eu sou o intérprete que vou perceber por mim mesmo, receber uma visão nova, a revelação já está aqui. Então, é o próprio contexto bíblico. Lembra da regra fundamental da hermenêutica, que diz que é a Bíblia que interpreta a própria Bíblia. Então, em alguns contextos, ser cheio do Espírito Santo significa ser batizado no Espírito Santo. Já não falar desse tipo de batismo na visão da CGADB, que é falar em outras línguas. Então, em alguns contextos, é batizado no Espírito Santo. Mas, em outros contextos do Novo Testamento, você vai encontrar também o termo ser cheio do Espírito Santo com uma indicação de uma vida preenchida e no fervor do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo pode ser
falar em outras línguas? Sim, fundamentalmente sim. Mas também pode ser uma vida que eu sou um diferencial no lugar onde eu estou. Eu faço algo diferente conforme o Espírito Santo vai me dando para fazer. Eu sou uma pessoa fervorosa, principalmente diante de situações adversas. Pode ser isso também, ser cheio do Espírito Santo. Pessoa cheia do Espírito Santo, por exemplo, é aquela que fala em línguas e tudo mais, mas depois, nas primeiras lutas, já vai desistindo, principalmente quando tem um ministério, tem uma vocação, um chamado, já perde as estribeiras, fala o que não quer, e até o que quer e até o que não quer. Não, ser cheio do Espírito Santo é uma vida que já está preenchida, não há lugar para o diabo. E é uma pessoa fervorosa diante de situações adversas. Quer um exemplo? Atos 4, 8 e 31, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Pedro, cheio do Espírito Santo, aqui perante o Sinédrio, ele começa a pregar, começa a ensinar. No verso 31 diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então veja que pessoas cheias do Espírito Santo é fervorosa, está tão preenchida que fala algo sobre Deus, ensina, prega o evangelho. Ah, mas eu não sou um pregador nato, não sou um ensinador nato, mas falar que Jesus morreu na cruz para nos salvar, que um dia voltará para arrebatar o seu povo, não precisa ser pregador formado em grandes seminários, ter diplomas, certificados, não precisa não. Precisa apenas ser cheio do Espírito Santo. Lá em Atos 7:55, olha só, uma outra característica de quem é cheio do Espírito Santo. São várias, eu vou dar apenas algumas, tá bom? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Olha só que interessante, aqui está contando aquela história, aquela parte sobre Estevão, lembra? E ele mesmo sendo apedrejado, todo mundo estava enfurecido, porque ele estava ali pregando o evangelho, falando das coisas de Cristo, esse diácono Estevão, e mesmo em meio a pedradas, ele cheio do Espírito Santo teve visões. Ele enxergou além daquela situação, além das pedradas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fala em línguas também. Fala em línguas, pode falar em línguas também, óbvio, é muito bom falar em línguas. Já nós vamos falar sobre isso, a importância que é falar em línguas. Estou falando também que quem não fala, então não está vivendo, não é um crente, já nós vamos ver isso também. Mas é magnífico, você dá um plus, é algo maravilhoso, é magnífico. Mas aqui, além de tudo, o basilar de ser cheio do Espírito Santo é enxergar além da situação adversa, além da dificuldade, é você enxergar além das pedradas. E ainda tem aqui em Atos 13:52, dizendo assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, e aqui se você ler o contexto de Atos 13, eles estavam sendo perseguidos aqui, eles estavam aqui sofrendo, porque estavam sendo lançados fora, sendo expulsos de lugares. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando está pregando o Evangelho, está vivendo o Evangelho, mesmo diante de não aceitação do inimigo, ele continua sendo alegre. Alegre porque ele está fazendo a vontade de Deus. Pergunta: você é cheio do Espírito Santo? É importante ensinar, mostrar isso para as pessoas. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, preenchido pelo Espírito Santo de Deus, acontece de nós cumprirmos o que o apóstolo Paulo disse aqui em Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Veja só, quando ele fala aqui para eu não me embriagar com vinho, mas encher-me do Espírito, ele está falando para o pessoal da época lá que achava que era, quer saber, para ficar feliz aqui, esse ajuntamento, para eu ficar alegre, que é só me encher de vinho, tomar uma bebidinha, tomar um golinho. Ele está dizendo que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não precisa dessas coisas, porque ele já é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Ah, mas é um gole só. Um pouquinho só de adultério faz bem? Um pouquinho só de fornicação, de adultério, de pedofilia, um pouquinho só? Então, eu não quero uma gota de nada. Então pense, vamos pensar uma coisa, nós precisamos para a nossa alegria, é do Espírito Santo de Deus. É uma vida preenchida
por ele, tá bom? É isso que nós estamos aprendendo aqui. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Falar em outras línguas, mas também ter uma vida diferenciada no fervor do Espírito Santo. Então isso significa, conforme o ponto número 2 da nossa revistinha, que são duas bênçãos distintas. Assim que nós nascemos de novo, temos o Espírito Santo habitando em nós. Lembra que lá em João 3, do 5 ao 8, quando Jesus está ali tendo uma conversa com Nicodemos, ele mostra isso, ele mostra que no novo nascimento, você ali já é uma pessoa pertencente a Deus. 3, do 5 ao 8. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa é uma experiência, é uma bênção específica, especial, maravilhosa, magnífica. Essa é em primeiro lugar, senão nós não vamos para o céu. Mas eu falo em línguas. Não é o falar em línguas que leva para o céu. É para aqueles que vão para o céu. Mas não é para ir para o céu. Não é ela que garante, tá bom? Que nós vamos para o céu, não. Então essa experiência, essa bênção inicial do nascer de novo é diferente do batismo com o Espírito Santo nesse pensamento. Então assim que nós nascemos de novo, crendo verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, o dia que nós nos rendemos aos pés de Cristo, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Todos, pentecostais ou não pentecostais, desde que tenha realmente entregue a vida a Jesus Cristo, todos têm o Espírito Santo habitando neles. Júnior, até o pessoal da igreja que não acredita que existe o dom, que não quer falar em línguas, se realmente se rendeu aos pés de Cristo, sim, óbvio, tem o Espírito Santo habitando nele, sim. E a pessoa lá da minha igreja que até hoje não falou em outras línguas, tem, se realmente é uma pessoa convertida, aceitou a Jesus verdadeiramente, é uma pessoa convertida ao Senhor Jesus, tem o Espírito Santo. Está na Bíblia, 1 aos Coríntios 3,16, que diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo para todos, tanto os que falavam quanto os que não falavam em línguas. E ainda 1 aos Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Então nós temos que tirar um conceito de que não, falou em línguas é porque está salvo, não falou em línguas é porque não está salvo. Não, esse pensamento está errado, não é o que a revista mostra, não é como você vai entender que que o pastor Ezequias ensina, não é ensinado na declaração de fé das Assembleias de Deus e na maioria das igrejas pentecostais, tá bom? Então, tanto o pentecostal quanto o não pentecostal tem o Espírito Santo, pois quem não é habitação do Espírito Santo não consegue permanecer em Deus. Está lá em Romanos 8, verso 9, que diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, não consegue permanecer. Então eu preciso ter o Espírito de Cristo para eu permanecer, para eu estar em Deus. Então isso significa que batismo no Espírito é diferente de conversão. A conversão é fundamental, porque existe fé, arrependimento, conversão, santificação para glorificação. Eu preciso disso. Nessa parte de salvação aqui, até a glorificação, não entra o batismo no Espírito Santo, o dom de línguas. Para a salvação, são essas 5 aqui, tá bom? Fé, arrependimento, conversão, santificação para a glorificação. A glorificação final que nós vamos receber quando estivermos lá na presença de Deus, tá bom? Agora, a habitação do Espírito Santo é uma coisa, ser habitado por ele. Isso aí é logo na minha conversão, na sua conversão. Agora, o batismo no Espírito Santo, receber o dom de línguas, é uma outra experiência que nós temos que buscar. Aí já deve ser buscada. A salvação não é buscada, ela é outorgada. O que eu preciso é me abrir para a salvação. O dom espiritual é buscado, tá bom? Convertidos podem receber o batismo no Espírito. Convertidos a Cristo podem receber o batismo
no Espírito. Isso, porém, não significa que quem não recebe o batismo no Espírito não é convertido, tá? Só estou dizendo que são os convertidos que podem receber o batismo no Espírito Santo. Júnior, mas eu conheço pessoas que são até de outras religiões que falam em línguas. Aí já é uma outra questão, tá bom? Aí não é carisma, são caristômenos, aí são outras nomenclaturas, mas aí eu não quero entrar em questão nisso hoje, tá bom? Porque não faz parte desta lição. Essa lição faz parte de explicar o batismo no Espírito Santo, o verdadeiro batismo, tá bom? Então, convertidos podem receber o batismo no Espírito Santo. Isso é muito legal. Você pode receber o batismo no Espírito Santo. Terceiro, existe então um conceito teológico, e é muito importante termos um conceito teológico. O que é um conceito teológico? É você ver a verdade bíblica, pensar, refletir, ver o que homens e mulheres de Deus falam sobre isso e formarmos um conceito, um pensamento. Não é uma definição, é definido, acabou. É um conceito teológico. Então, existe um conceito teológico no meio pentecostal, principalmente baseado aqui na revista da CPAD, que dá para nós formularmos e entendermos este conceito. Qual é o conceito teológico sobre o batismo no Espírito Santo? Ser batizado no Espírito Santo. Vamos lá, que conceito teológico é esse? Significa ser revestido do poder do alto. Eu sou revestido, eu já estou vestido, agora estou revestido com o poder que vem do alto. Eu já estou vestido de salvação, revestido agora com o poder. Diz respeito à capacitação espiritual. Capacitação para a salvação é dada, outorgada por Jesus lá no Calvário, é outra coisa, tá bom? Agora, capacitação espiritual para falar em outras línguas, línguas que você não aprendeu, línguas estranhas, que nenhuma escola vai falar, nenhuma nação vai falar essa língua. Então, é uma capacitação espiritual, não há aula para isso. Cuidado com esse negócio de vem aqui que nós vamos dar aula sobre batismo no Espírito Santo, porque tem, toma cuidado, tá bom? A gente que dá até a letra já, vai, fala isso, fala aquilo, não creia nisso, tá bom? É de repente, é o Espírito Santo quem dá. Então, diz respeito a uma capacitação espiritual, por isso que vem do alto, não vem de baixo. Pode ocorrer tanto junto quanto após a regeneração, ou seja, tem pessoas que, ao converterem-se ao Senhor Jesus Cristo, ao entregarem sua vida, ou a retornarem para o Evangelho, aqueles que se afastaram, estão retornando ao Evangelho, pode acontecer de estar junto ali com a conversão, ou arrependimento da pessoa, o retorno dela à igreja, pode acontecer, a pessoa já ter o dom de línguas, de falar em línguas estranhas, ser batizado no Espírito Santo. Pode ser, ou pode ser após. Tem pessoas que demoram meses, anos, até. O importante é saber que você não precisa desistir, só que já passaram-se 2 anos, 3 anos, agora não dá mais. Pastor Valdir Nunes Bícego, eu lembro que ele dizia muito assim, passou de 2 anos, fica um pouco mais difícil. Ou pelo menos menos fácil, vamos dizer assim, né? Mas não é que também perde-se a esperança. Conheço pessoas que falaram em línguas, foram batizadas no Espírito Santo 20 e poucos anos depois. É só não desistir, não ficar desesperado também. Já nós vamos mostrar o que nós temos que fazer. Não há passo A, passo B, passo C, mas é uma postura para você ficar lá em Deus. É Ele quem dá, existe, tá? Mas pode ser após a conversão também. E continua até a atualidade, tá bom? Nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas, nós acreditamos que continua, essa promessa é para nós hoje também. Para quem é esse batismo? Todos os crentes. Todos os crentes podem falar em línguas, se assim o Espírito Santo lhes conceder que falem. Lá em Atos 2:18 diz, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias e profetizarão. É para quem? Servos, servas, todo mundo. Mas eu pensei que era só os... Não. Todos podem ter esse dom. Independente do lugar, independente da época. É o pessoal que mora só lá em tal lugar, o pessoal só da igreja. Todos, independente do lugar, da época, todos, lá em Atos 2, 38 e 39 diz, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aqui ele está falando do batismo em águas. E recebereis o dom do Espírito Santo, aqui já é o batismo com o Espírito Santo.
Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Depende de lugar, de época, todos podemos sim receber esse batismo no Espírito Santo. Questões importantes. Eu quero esse dom. Aí está uma outra questão também, né? Tem gente que, às vezes, a gente fala do batismo com o Espírito Santo, do dom de línguas, e às vezes pergunta-se assim, poxa, mas se agora fulano não fala em línguas, ele não tem o dom do Espírito Santo, um dom do Espírito Santo, um dos dons do Espírito Santo que é o falar em línguas. Mas a pergunta às vezes tem que fazer para a pessoa se ela quer. Não vou pré-julgar ninguém aqui, pelo amor de Deus. Ah, ela não quer porque... Não. Primeiro, tem que perguntar à pessoa se ela quer. Às vezes a pessoa não quer porque não sabe de algumas importâncias também de ter um desses dons, e um fundamental seria esse, que é o mais visível até. Já vou mostrar qual é a importância dele. Mas, primeiro, eu quero esse dom. Eu preciso querer esse dom. Se não quero, por que eu não quero? É importante perguntar para a pessoa, conversar com ela primeiro. Às vezes você vai te dirimir dúvidas dela e vai ajudá-la nessa questão. E se sim, eu quero. Ah, eu quero. Mas por quê? Ah, porque eu quero mostrar que eu sou isso. Então, não é para mostrar nada para ninguém. Então, nós temos que saber o se eu quero e o porquê eu quero ou porquê eu não quero. São questões importantes também. Mas, para isso, vamos aprender sobre o propósito desse batismo. Porque se eu não sei também qual é o propósito do batismo, a pessoa me respondendo sim ou não, eu não vou saber explicar nada. E aí fica difícil a questão de ensinamento e da busca do batismo no Espírito Santo, não é? Então, o tópico 2 da revistinha fala sobre o propósito do batismo no Espírito Santo. Ponto 1, qual é a finalidade? Primeira coisa é a capacitação do Espírito. É o Espírito capacitando para falar. Não é uma capacitação humana, é capacitação do Espírito. Por isso é chamado de poder, de virtude. Essa virtude é dar a alguém dignidade para essa pessoa, dar mais coragem, dar mais poder, autoridade para a pessoa. Então, é uma capacitação do Espírito. Ele capacita com poder, com virtude, poder para uma vida mais santa. Dá poder? Claro, você está recebendo algo que é espiritual. Isso faz com que você perceba que onde você estiver, existe um mundo espiritual. É poder para um serviço mais eficaz, porque você pode estar vivendo qualquer circunstância. Quando você deixa-se usar em línguas estranhas, você é como se fosse relembrado que, ei, existe alguém no mundo espiritual, Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, o único Deus que cuida de você, que dá dom para você, principalmente em momentos adversos. Quantas vezes em momentos adversos você está lá chorando, está só balbuciando e de repente você fala em outras línguas e aquilo dá um up, você motiva-se novamente, auxilia até na proclamação e no testemunho do Evangelho, porque aí você vai lá e fica mais ousado, fica com mais fervor, pessoalmente e socialmente, você fica com mais motivação pessoal e mais motivação social para sair, para fazer, para pregar. Então, primeiro, tem uma finalidade. Segunda, é uma capacitação do Espírito. E por que não quero, então? Qual é o propósito? É ser capacitado por ele. Batismo no grego, baptizo, é imersão, é mergulhar. Então, ser batizado é ser mergulhado no Espírito Santo. E ele mergulhado em mim, ele mergulhou em mim quando eu me converti a Cristo. Agora eu mergulho mais nele, é uma troca, é como uma esponja, que primeiro você derrama a água, ele está ali, a esponja já foi convertida na água, ou seja, tem água ali dentro, mas ninguém está vendo, mas de repente você enfia a esponja dentro de um balde, dentro de um recipiente transparente. Faça isso, por exemplo, como dinâmica. Aí você vê que tem água dentro e água fora. Agora é visível ainda esse mergulho, estar embebido no Espírito Santo. Por isso, termos como derramar, ser cheio do Espírito Santo. É uma capacitação espiritual. Ser imerso significa também estar capacitado. Então, eu estou imerso no Espírito. Estou capacitado pelo Espírito Santo para falar em outras línguas, para ter uma vida diferenciada. Entender que a vida material não é o fim último. E terceiro, é uma necessidade real e atual. Existe sim uma necessidade, é real, não é fictícia, não é abstrata. E é atual. Nós temos necessidade desse batismo hoje.
Os discípulos, por exemplo, precisavam ser revestidos de poder para saírem a campo pregando as boas novas do reino de Deus. E não seria muito interessante nós termos este revestimento, é como se fosse um selo, uma aprovação visível, que é sentida também no corpo, para que possamos ter mais motivação, ter mais vontade, mais querer de fazer a obra de Deus? Como assim, Júnior? Eu não estou entendendo. Como? Primeiro, Jesus é quem batiza, viu? Não é a igreja. Não é o pregador, a pregadora, o líder, a líder, não. Como que acontece isso? Jesus é quem batiza. Foi ele quem fez essa outorga. Regras. Tem regras para batismo com o Espírito Santo? Não há regras rígidas no Novo Testamento. Passo A, passo B, passo C, tem que ficar uma semana assim, 2 semanas assim. Não, mas também não é de qualquer jeito, tá bom? É necessário arrependimento sincero, é necessário fé nas promessas desse batismo, porque se eu não creio, como é que eu vou receber aquilo que eu não creio? Terceiro, oração é muito importante. Quarto lugar, tenha paciência, não se desespere. Tenha paciência no momento de Deus, no momento do Espírito Santo de Deus, na hora que Ele quiser, vai vir o dom para você, este dom para você. E não esquenta a cabeça, que às vezes vem aquele negócio assim, vem na sua cabeça para você falar, e você fala, nossa, mas não posso falar, que parece a língua do irmão, mas será que eu estou falando de mim mesmo? Às vezes é por causa do medo que você tá para receber o dom de língua, mas você não fala. O Espírito Santo está te dando uma língua? Fale essa língua. Deixe-se desenvolver em línguas estranhas, tá bom? Terceiro e último tópico, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Eu recebo e tenho que ter a prova do batismo. Existe a evidência. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, tá bom? Nem todos. Ah, então eles não são crentes. Por favor, respeite os outros irmãos, as pessoas. Nós temos que ensinar isso nas nossas salas de aula. São de Cristo, sim, mas não receberam. Cada um tem seu motivo. Nós podemos ajudar essas pessoas a perguntar o porquê, porque quer, porque não quer, mostrar qual é o propósito, a necessidade. E é nessa conversa, e deixar a pessoa ver se ela vai buscar. É dela, é algo entre ela e Deus. Então, nem todos são batizados, mas todos os crentes fiéis têm o Espírito Santo, viu? Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós fomos mergulhados já pelo Espírito Santo, ele mergulhou já. Então, a pessoa fiel a Deus, que realmente crê no Senhor Jesus Cristo, convertida ao Senhor Jesus, ela já é mergulhada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já mergulhou nela, tá bom? Mas agora, e o recebimento e a evidência do batismo? E o batismo aí já é outra coisa. Então, primeiro, as outras línguas. A evidência é falar em outras línguas, que é chamado também de glossolalia, que vem do grego glossa, coloquei aí, ó, que é língua, e lalo. Lalo é falar, falar em outra língua, falar línguas. Então, isso é a evidência, é falar. Eu fui batizado do Espírito Santo, mas você fala em outra língua? Não. Vou falar uma coisa, não se chateie com isso. Também não é só gemer, ou só falar lá, 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 lá. Não, você desenvolve algumas palavras, tá bom? Então, você fala como se estivesse falando uma frase, algumas frases. É ininteligível também falar em outras línguas. Ou seja, qualquer um pode entender o que eu estou falando. Não, por isso que existe o nome Línguas Estranhas. Júnior, mas lá em Atos dos Apóstolos está escrito que o pessoal ouvia. Ali foi algo específico, que é a variedade de línguas. Deus pode fazer isso. Já ouvi falar disso acontecendo, de uma pessoa próxima da minha família, uma pessoa que não falava japonês, falou em línguas, e um japonês que estava lá perto ouviu, a pessoa nunca soube falar japonês na vida dela, e o camarada lá ouviu e entendeu que estava falando das grandezas de Deus, e no final do culto no lar se rendeu aos pés de Cristo, quando ele falou de Deus para mim na minha língua. Acontece, mas a língua é estranha, a língua estranha mesmo, aquela língua estranha mesmo, ela é ininteligível, ninguém entende, a não ser quem tem interpretação de línguas, que aí Deus pode dar na hora para outra pessoa. A evidência tem que ser externa, tem que ser física, a pessoa tem que falar, não só imaginar, mas eu penso em outras línguas, mas fale em outras línguas, senão não há o batismo. E inicialmente,
o batismo no Espírito Santo, tá bom? É o batismo inicialmente. O que é, então, esse dom de ser cheio do Espírito Santo, de batismo no Espírito Santo? Inicialmente é isso. É falar em outras línguas. Júnior, por que você falou a palavra, o termo inicialmente? Por causa dessa frase da declaração de fé das Assembleias de Deus, da CGADB, que é interessante isso. Diz assim, que está na sua revistinha também, tá? Mas somente a evidência inicial. Falar em línguas é uma evidência apenas inicial, pois há evidência contínua da presença. Essa presença especial que dota a pessoa, que dá dons. Qual é essa evidência contínua do Espírito Santo, da presença? O fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5:22. Amor, paz, longanimidade. Se a pessoa fala em línguas, mas é uma pessoa que não tem amor, não tem paz, não tem longanimidade, perde a paciência, então, ela não está dando continuidade ao batismo no Espírito Santo, ela está estagnada. E a manifestação dos dons também. A continuidade é manifestar outros dons também, além de línguas, dom de discernimento, e daí vai, tá bom? Isso aí você encontra na declaração de fé das Assembleias de Deus. Ponto 2. Qual a função das línguas? Tem função? Tem. Elas sinalizam, é um sinal da evidência da atuação, capacitação espiritual, virtude e presença manifesta do Espírito Santo. É algo para sinalizar isso. Não é que quem não fala não tem a presença, mas o dom de línguas é uma sinalização. Então pode ser até evangelístico isso também, para mostrar para as pessoas que não são evangélicas ainda. Eles vão entender que há algo diferente acontecendo aqui. O dom de línguas está associado à oração pessoal, tá bom? Ou seja, é importante você falar em línguas, principalmente para a edificação própria. Por isso a importância da interpretação em alguns contextos. A não ser que você está num culto de oração, de busca de poder, alguma coisa, você está ali com os seus irmãos, estão falando em línguas, mas está lá num culto público, ou uma oração de manhã, todo mundo orando ali, só para iniciar o culto ali, você e começa a falar, ultrapassa todo mundo, mas não tem interpretação, você está edificando a si mesmo e atrapalhando às vezes alguém. Então, é mais para uma oração pessoal ali, ou se está todo mundo também buscando dons, e é um culto ali de busca de avivamento, alguma coisa, é outra coisa, tá bom? Mas na maioria dos contextos é importante você ter intérpretes para que você possa falar mais alto. Paulo diz que é língua do Espírito. Paulo falou, tá bom? Depois dá uma lida lá em 1 Coríntios 14, que você vai ver que ele fala que é língua do Espírito, com a qual falamos em mistério com Deus. Agora eu vou falar um negócio para você prestar muita atenção. Não é língua dos anjos, tá? Tem gente que fala assim, vamos falar a língua dos anjos. Não é a língua dos anjos, como alguns acham por causa de 1 Coríntios 13. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo está falando assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, proveito algum teria. Olha o que Paulo está falando. Ainda que eu entendesse o céu inteiro falando, eu tivesse interpretação do que está acontecendo no céu, ainda que eu entendesse todos os homens falando, então ele está dizendo só assim, ainda que eu soubesse sobre céus e terra, mas não está falando que existe uma língua dos anjos, ele está falando, ainda que eu entenda os anjos falando, porque senão teria que ter vários idiomas também nos anjos. Língua dos anjos não é a língua estranha, porque senão nós vamos ter que quebrar essa da parte que fala sobre língua do Espírito. Só Deus entende, quem tem interpretação. Não se esqueça que Satanás é anjo caído, mas é anjo. Existem anjos caídos, senão até os anjos caídos e Satanás entenderia a nossa oração em línguas. Não entende. Só quem tem dom. Não é língua dos anjos. É língua de Deus. É língua do Espírito. Tá bom? Esse dom é muito útil em alguns contextos. Por exemplo, em oração. Aí eu coloquei uma pergunta com intérprete. Dependendo do contexto, é importante ter intérprete. Principalmente se você vai falar muito alto. E tem pessoas ali que também querem orar e também tem que orar por algum motivo específico. Então, em oração, em devoções pessoais, você na sua casa. Tem gente que fala em língua só quando está em grupo. E sozinho você fala também, em devoções pessoais. Desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito Santo é muito importante. Quero estar mais sensível ao Espírito Santo. Então, que língua ele está te dando? Vai falando essa língua que ele está te dando. Isso vai desenvolvendo isso em você. Aí eu quero usar aí um texto que o apóstolo Paulo falou sobre os dons, mas ele falou de uma maneira interessante de usar os dons, principalmente dons de língua e profecia. 1 Coríntios 14, 40, ele diz, tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Não vamos nos esquecer disso.
Terceiro ponto, a atualidade das línguas. Somos continuistas e não cessacionistas. Hoje tem dom de línguas ainda, tá bom? Nós falamos em outra língua. É para nós, hoje, na atualidade. O que isso significa? Significa que cremos que a promessa é para toda a igreja. Todos os cristãos, em todos os tempos e lugares. Inclusive, atualmente, em nossas igrejas. Porque a promessa lá de Joel 2, 28 a 32. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne que crê, óbvio. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sabe aquela promessa do Espírito Santo, da efusão do Espírito? Então, é para todos, em todos os lugares, em todas as épocas, inclusive na nossa. Sabe aquilo lá do que aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes? Aquilo pode acontecer hoje, igualzinho, igual. Então, do que aconteceu lá, todas as línguas desconhecidas, quanto à diversidade de línguas lá, tudo acontecendo junto? Não. O som, como de um vento veemente, impetuoso, a visão de línguas como que de fogo sobre a cabeça de cada um, todos falando juntos, em variedade de línguas, sobre a grandeza de Deus, no idioma de todos os povos que se encontravam na cidade. Não, igualzinho nunca vai acontecer. O que aconteceu no dia de Pentecostes, aconteceu lá. Não tem como repetir o Pentecostes. Hoje Deus às vezes usa alguém com variedade de línguas, fala, mas não é mais a igreja inteira fazendo isso, porque ali foi a efusão do Espírito. Aconteceu ali, naquele momento, daquela maneira, tá bom? Não vai acontecer igual. Aquilo lá foi específico para aquele momento. Concluindo essa lição maravilhosa, o que precisamos saber como pentecostais através dessa lição? Muitas coisas, mas eu vou frisar só algumas poucas que nós vemos aqui na revista e na conclusão da revista. Primeiro, que conversão e batismo no Espírito Santo são experiências distintas no pensamento da maioria dos pentecostais, inclusive aqui pelas Assembleias de Deus e na maioria dos pentecostais, tá bom? Então, conversão é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra. A capacitação espiritual através do batismo no Espírito Santo potencializa o testemunho e a vida cristã abundante e vitoriosa do cristão, principalmente em meio às adversidades da vida. A pessoa pode dar testemunho, pode pregar, pode passar por adversidades, mesmo não falando em línguas, mas quando há o dom de línguas, dá um potencial, dá um up. Ah, Júnior, eu não acredito nisso. Não tem problema. Eu falo em línguas. E eu percebo isso. Percebo que na Bíblia, em muitos contextos, foi importante também. E percebo na vida de muitos irmãos, tá bom? O sinal físico, visível, inicial do batismo com o Espírito Santo, dom de línguas, é o falar em línguas. Não tem como falar assim, eu sou batizado no Espírito Santo. Eu tenho dom de línguas. Mas você fala línguas? Não, mas eu tenho dom. Não, precisa da parte visível. Nós temos que ouvir. Tá bom? É audível esse dom, tá bom? É algo que é audível, é diferente de outros tipos de dons que não são tão visíveis. Esse dom, ele precisa ser visível para que nós possamos falar, sim, eu sou batizado no ou com o Espírito Santo. Esta é a nossa lição de número 3, que Deus abençoe sua vida, sua aula, ou você que é aluno, abençoe seu ministério, sua vida, sua família, e busque sim um dos dons do Espírito Santo. E o dom específico que eu estou falando aqui é o dom de línguas, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.